Giro da Jana especial sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e como, eventualmente, o argumento de negligência governamental pode ser um bom argumento. Vem comigo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o Giro da Jana de hoje é um giro especial, porque ele não é um giro feito de supetão, de surpresa. A equipe já me avisou que todas as notícias serão referentes ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em que houve eventos climáticos extremos, como já falamos em alguns vídeos anteriores, e eu já fui também alertada que o foco foi a insuficiência ou a incompetência da atuação governamental. Então a gente vai conversar sobre esse argumento que é muito comum nas suas redações e que, vou ser muito sincera, infelizmente é muito comum também na realidade brasileira. Bora para a primeira notícia. Governador do Rio de Janeiro. Gente, eu tô com Rio de Janeiro na cabeça. Do Rio Grande do Sul diz que doações por Pix para ajudar vítimas das enchentes vão para entidade privada. E ele fez isso, não sei se vocês viram essa notícia, depois que as pessoas começaram a questionar, né? Primeiro, ele propagandeou um Pix para se doar para as vítimas. Todo mundo começou a doar, achando que seria para uma ajuda imediata, e posteriormente o nosso querido Eduardo Leite veio a público esclarecer que aquilo ia para um grupo, né, organizado por bancos do Rio Grande do Sul e que não seria de uso imediato para as vítimas, não seria para uso emergencial. Vamos ver? Eduardo Leite explicou que o dinheiro arrecadado não será usado em ações do governo estadual para os resgates e a recuperação das cidades afetadas pelas enchentes. Isso vai ser posteriormente utilizado na reconstrução, ou seja, não é dinheiro para uso emergencial. E eu vou ser muito sincera, eu tive vontade de doar para esse Pix, porque, né, é oficial, governamental, do estado do Rio Grande do Sul, mas eu preferi doar para outras entidades em que eu eventualmente confio mais. Pelo jeito, eu fiz certo, porque as vítimas não verão esse dinheiro, pelo menos por agora, né? Então a gente eventualmente pode falar sobre, no mínimo, falhas na comunicação do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Tinha que ter deixado isso explícito desde o início. Bora, segunda notícia. Eduardo Leite, nosso querido governador do Rio Grande do Sul, rejeitou ações de prevenção às tragédias, diz deputado. A região gaúcha vive em estado de calamidade pública por causa das chuvas que afetaram 385 dos 496 municípios. Desde que essa manchete foi publicada, se não me engano, isso subiu para 401 municípios. É uma proporção que a gente não tinha visto ainda no Brasil, né? Então é de grandíssimas proporções. Bom, uma coisa que é interessante falar é que apenas 3 deputadas gaúchas destinaram orçamento, né, o orçamento recebido do governo federal para a prevenção de desastres climáticos. As 3 deputadas mulheres de esquerda. Durante muito tempo, as pessoas acusavam a esquerda de um ambientalismo vazio, de, por exemplo, um sensacionalismo climático, e agora a gente vê as consequências disso. Acho que, eventualmente, já que nós estamos aqui no Giro da Jana, seja o caso da gente assistir a um filme que é uma comédia, mas talvez não seja tão engraçado assim, considerando que a gente está vivendo, que é o Não Olhe Pra Cima. Durante muito tempo, muita gente alertou para o que ia acontecer e eles foram ignorados. E agora a gente vive as consequências disso. Não Olhe Pra Cima fez muito sucesso durante o período pandêmico, mas ele se aplica perfeitamente à atualidade, como as ações humanas
devem acelerar a nossa extinção, a nossa falta de sustentabilidade como espécie e como os alertas foram ignorados durante muito tempo. Assista, não olhe para cima, pensando no desastre climático e nos eventos extremos que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. Próxima notícia. Eduardo Leite é criticado por alegar impacto do grande volume de doações no comércio do Rio Grande do Sul. Ele gravou um vídeo nas suas redes sociais, porque, né, tá o tempo todo nas redes sociais, sempre com aquele coletinho. Né, eu tenho críticas a isso. Eventualmente, talvez haja um uso eleitoral da tragédia. Não por ele, eu jamais o acusaria disso, mas por outras lideranças, sei lá. E aí ele fez um vídeo para as redes sociais falando que estava preocupado com o reerguimento dos comerciantes do estado devido ao volume de doações, devido à série de itens que estão vindo de outros lugares do país. E aí, na quinta-feira, ontem, ele pediu desculpas pelo mal-entendido causado. Bom, parece que o Eduardo Leite precisa investir um pouco mais em treinamento de mídia e comunicação, não é mesmo? Primeiro, ele não comunicou de maneira clara que o dinheiro do Pix indicado pelo governo do Rio Grande do Sul não ia diretamente para as vítimas numa perspectiva emergencial. E agora ele se comunicou de maneira pouco precisa, dando a impressão que está reclamando de muitas doações. E aí tem um meme circulando, eu não resisti, gente, desculpa, o deboche. É uma das minhas grandes características. Eu peguei um meme sobre isso. Com licença, será que vocês poderiam doar menos? Isso está atrapalhando o comércio local. Então, coitado dele. Né? O comércio local, senhor governador, talvez não esteja conseguindo operar adequadamente também. E os comerciantes talvez precisem dessas doações. Vamos para a próxima notícia, porque a gente precisa também entender o fenômeno, né? Temporais no Rio Grande do Sul. Entenda como relevo de Porto Alegre, a organização e as marés de tempestade travam o escoamento da água. Não apenas a gente tem um problema de um grande volume de chuvas, mas o Rio Grande do Sul é um dos estados que não aderiram ao novo Código Florestal, e aí eu indico o documentário A Lei da Água, que é sobre o novo Código Florestal, e o Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais rejeitou o novo Código Florestal, menos respeitou esse código, que determina, entre outras coisas, os limites de desmatamento das matas ciliares. Então, os aspectos não apenas climáticos é que estão intervindo nesse acontecimento. A geografia da região, o nível de impermeabilização do solo, que é muito grande, o desmatamento da região, que é muito grande, entre outros fatores. Por exemplo, a formação topográfica, a bacia hidrográfica e a gente tem ali os efeitos do El Niño, né? Uma série de eventos climáticos causados pelo El Niño. Então, tem fatores ali que são geográficos, climáticos, nesse aspecto mais natural, mas tem muita ação antrópica, tem muito desdobramento das questões humanas também. Só que, eu vou ser muito sincera, eu não queria aqui só ficar falando mal, não. Eu queria ajudar de alguma maneira e, por isso, coloquei aqui alguns movimentos populares em que eu confio que estão atuando nas enchentes do Rio Grande do Sul, tá? Tem havido muita fake news, tem havido muitos golpes explorando as pessoas que nobremente querem doar, e aí eu selecionei algumas iniciativas populares, sociais, progressistas, ligadas a grupos minoritários que estão fazendo um trabalho sério. Esses são os grupos que eu endosso caso vocês queiram, a partir desse canal, fazer a sua doação. Uma das opções é a missão Sementes de Solidariedade, da qual o movimento dos pequenos agricultores e das pequenas agricultoras, então a gente está falando aqui de agricultura familiar, faz parte. As doações são destinadas via Pix para conta da Caritas Brasileira, que é uma organização da sociedade civil, e o CNPJ está aí na sua tela,
tá? Acho que é interessante saber que dessa ação tem vários outros grupos muito sérios participando. A Pastoral da Terra, que é historicamente um grupo da Igreja Católica ligada à população campesina, a Diocese de Santa Cruz do Sul, o movimento de atingidos e atingidas por barragens, que tem, por exemplo, aqui em Minas Gerais, uma representação muito séria, entre outros. Vou destacar aqui também o Grito dos Excluídos, que é um grupo da sociedade civil ligada ao progressismo. Não sei se os senhores sabem, não sei se os senhores já perceberam, eu sou uma pessoa progressista, eu defendo, né, vamos até fazer um zoom, eu defendo mais direitos para mais grupos, é basicamente essa a ideia do progressismo, e eu indiquei apenas grupos de origem progressista. Vocês já tinham percebido que eu sou uma pessoa progressista, né? E assim, lembrando, ser progressista não significa que eu coma criancinhas ou que eu queira o fim da família tradicional. Eu até tenho uma família tradicional, embaixo deste anel tem uma aliança. Eu sou uma mulher casada, com filho, casamento é super tradicional. Sou progressista e sou da tradicional família. Bom, outro movimento que está trabalhando bastante, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, tá? Que tem representação no Brasil como um todo, mesmo tendo alguns dos seus assentamentos e cooperativas atingidos pelas enchentes e parte da sua produção perdida, eles estão trabalhando na produção de quentinhas para os desabrigados e os desalojados, além dos indivíduos que estão isolados. Eles têm organizado as cozinhas populares, tá? Então, é interessante também que vocês, se quiserem, encaminhem suas doações para o MST, no CNPJ do Instituto Brasileiro de Solidariedade. Vocês devem ter visto na mídia brasileira, talvez não na mídia hegemônica, na grande mídia, mas imagens nas mídias alternativas das cozinhas voluntárias, das cozinhas solidárias do movimento dos trabalhadores sem terra, tá? O Levante Popular da Juventude está especificamente nos espaços periféricos da cidade de Porto Alegre, né, nos espaços mais afastados do centro da capital gaúcha, tá? E uma das coisas mais bonitas do Levante Popular da Juventude é o seu lema: comer é um ato político. Se você quiser doar para a Cozinha Solidária da Juventude, temos aqui a chave Pix, e para você entender que comer é um ato político, eu indicaria o podcast Prato Cheio. Qualquer episódio é um podcast especializado em alimentação e produção de comida, que é o podcast do pessoal do O Joio e o Trigo, uma página que eu admiro muito. Mais indicações. Também indico para vocês, eu sou de Belo Horizonte, especificamente lugares aqui em Belo Horizonte que estão recolhendo doações nas unidades da Academia Pratique, no aeroporto da Pampulha, no aeroporto de Confins, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Normalmente a Igreja Católica tem uma tradição de recolhimento de doações. Cross Experience, todas as unidades da Leroy Merlin, as maiores unidades da PETS, os Servas, que é a Sociedade Civil Organizada, né, é uma ONG, a gente descobre isso por essa terminação.org, e na PUC Minas, que é ligada à Igreja Católica. Então, gente, Giro da Jana de hoje teve indicação de filme, teve indicação de podcast e teve também indicação de como ajudar a população no Rio Grande do Sul. No final das contas, a negligência governamental é um argumento que se sustenta e, infelizmente, a gente às vezes tem que superar o medo de doar e de ajudar os outros para suprir a incompetência estatal brasileira. A gente se vê num próximo vídeo e espero que no nosso próximo vídeo a situação no Rio Grande do Sul esteja melhor. Um beijo, força para nós!